Esta é uma tradução em áudio de uma canalização de Cryon para o português por Gustavo Amorim, com autorização de Lee Carroll. Esta canalização foi dada em 17 de agosto de 2010, em Kona, no Havaí, e o título dessa canalização é Os Criadores da Lemúria. Você encontra mais canalizações de Cryon no site www.cryonportugues.com. Greetings, dear ones. I am Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. The transition is easy. A transição é fácil. My partner has learned what is inside. Meu sócio aprendeu o que está em seu interior. The very core of the Creator O próprio núcleo do Criador is in every human being. está em todo ser humano. And you have the ability to call upon that core. E vocês têm a habilidade de chamar este centro, este All núcleo. manner of things happen. E então todas as coisas acontecem. When my partner started this, Quando meu sócio começou isto, he tried to hear linear things. ele tentava escutar coisas lineares, There was no voice, mas não havia nenhuma voz de Cryon, only emotion. apenas emoções. Slowly he learned to linearize first impressions. E lentamente ele aprendeu a linearizar as primeiras impressões. And he learned to ask us to slow the process down so that it could be words and sentences. E ele aprendeu a nos pedir para desacelerar o processo para que houvesse palavras e frases. And then he stopped being the translator Então ele parou de ser o tradutor and let the actual voice come through. e deixou a voz verdadeira vir através dele. And you call it channeling. Você chama isso de canalização. Each of you here has this ability Cada um de vocês aqui tem esta habilidade, in different ways and different forms. em diferentes maneiras, diferentes formas. The maestro does it on the keyboard. O maestro o faz no seu teclado. Paints pictures he does with his music. Muitas imagens ele faz com suas There músicas. are artists here E há artistas aqui who can channel on the canvas with their artwork. que podem canalizar em suas telas, em seu trabalho de arte. It affects humanity the same. E afetam a humanidade da mesma forma, Many, many messages within the art, within the music. com muitas, muitas mensagens dentro da arte, da música. And so I wish to bring a message today. E, portanto, eu desejo trazer a vocês uma mensagem hoje. I have to, Eu preciso fazê-lo, for you sit in a sacred place. pois vocês se encontram em um lugar sagrado. And I love to speak of it. E eu adoro falar sobre isto. I have to. Eu preciso. It's beautiful. É belo. It is Lemuria. É Lemúria. I wish to tell you just a little bit about what happened here. Eu quero dizer a vocês um pouco sobre o que acontece aqui, Painting a picture that is far, far different than it is today. pintando uma cena que é muito, muito diferente do que é hoje. Let us go back 50,000 years. Então vamos retornar 50 mil Slightly anos. before that, Na verdade, um pouco antes. difficult for you to understand É algo difícil para vocês compreender. the whys of these things, the reasoning of these things. Os porquês destas coisas, os motivos destas coisas. But we have spoken before about those from the Pleiadian system. Mas nós já falamos anteriormente daqueles que vêm do sistema das Pleiades. Pleiadian. E nós os chamamos de os Pleiadianos. They have another name for themselves which is not pronounceable. Eles têm um outro nome para eles mesmos que não pode ser pronunciado. If you could see what they look like Se vocês pudessem ver como eles se parecem, today, hoje, you would not be that impressed. vocês não ficariam muito impressionados, But they look a great deal like you. pois eles se parecem muito com vocês. They are people of color, Eles são pessoas de cor, and they are taller than you are. e eles são mais altos do que vocês. Just like you are taller than your ancestors today, Assim como hoje vocês são mais altos do que seus they are ancestrais, taller than you eles são mais altos que for vocês. some of the same reasons. Por alguns dos mesmos motivos,
Because technology will do that. porque a tecnologia fará isto. To allow healthier bodies and long life, Permitirá corpos mais saudáveis e vidas mais longas. and you get a taller race. E então vocês têm uma raça mais alta. There's no mystery there. Não há mistérios aí. When the time was right, Quando o tempo estava certo, they seeded the earth. eles semearam a terra. And we have said it before. E nós já dissemos isto With antes. over 27 kinds of human beings roaming all over, Com mais de 27 tipos de seres humanos vagando por toda a terra, including here, incluindo aqui. they came down. E então eles desceram. And with the process of seeding the DNA E com o processo de semear o DNA and implanting what they had into you, e implantando o que eles tinham em vocês, they performed a sacred task. eles realizaram uma tarefa sagrada. Dear ones, I'll tell you something you won't believe. Meus queridos, eu direi a vocês algo em que vocês não acreditarão. In a day far away, Em um dia muito distante, is the potential há o potencial that you and the Pleiadians de que vocês e os Pleiadianos seed another planet semearão outro planeta with the same majesty, com a mesma majestuosidade, same sacredness. a mesma natureza sagrada, For this is the way of it. pois é assim que as coisas funcionam. Going across the galaxy, Indo ao longo da the galáxia, appropriate time is right, e quando o momento for apropriado, putting into biological life the Creator itself. vocês colocarão na vida biológica o próprio Criador. It was appropriately done, Foi feito de forma apropriada. and there is a good chance you'll do the same thing. E é uma boa chance de vocês fazerem as mesmas coisas. Not for a while, however. Não por enquanto. And so it is that the Pleiadians came and seeded almost every part of the planet. E portanto, assim foi que os Pleiadianos vieram e semearam todo o planeta. And today there is only one kind of human being. E hoje há apenas um tipo de ser humano. Interesting. Interessante, Counterintuitive to the way nature works, isn't it? algo contraintuitivo com a forma como a natureza trabalha, não The é? mammals you look at have many variety, human beings do not. Todos os mamíferos para os quais vocês olham têm muitas variedades, mas os seres humanos não. This was caused by what the Pleiadians did. Isso foi causado pelo que os Pleiadianos fizeram. And the story begins here, and we must speak of that. E a história começa aqui e precisamos falar sobre isto. For this mountain you are on was significant. Pois essa montanha na qual vocês estão foi significativa. I'll tell you more about that in a moment. Eu falarei um pouco mais sobre isso daqui a pouco. It's isolated. Ela é isolada. And because of the isolation, E devido a este isolamento, the Lemurian culture began a cultura lemuriana começou and developed e se desenvolveu into one of the longest lasting civilizations the earth has ever had. para uma das civilizações mais duradouras que a Terra já teve. That's what the isolation created. Foi isso que o isolamento criou. And so Lemuria is special for that. Portanto, Lemúria é especial com relação a isto. Whereas there were other communities around the planet Mesmo que tenha havido outras comunidades no growing at planeta, their own pace, crescendo em seu próprio ritmo, Lemuria was special. Lemúria foi especial. Whereas many of the other communities lost a lot of what the Pleiadians gave them, Mesmo que muitas das outras comunidades tenham perdido aquilo que os Pleiadianos deram a in eles 4,000 years, durante 4.000 anos, Lemuria did not. os lemurianos não. Oh, it survived. A eles sobreviveram 10,000, 10.000, 20,000 years. 20.000 Can you anos. imagine a civilization that Você pode imaginar uma civilização lasting? que tenha durado tanto? It is simply not in your thought process. Isso não simplesmente não está em seu processo de pensamento. But you have to understand why. Mas vocês precisam compreender por quê. Because it was slow. Porque era lento. It was not an elegant civilization. Não era uma civilização elegante. It was the first of its kind Foi a primeira do seu tipo, to pull together and call itself a civilization. de se reunir e chamar a si mesma de uma civilização. Things remained the same. E as coisas permaneceram as mesmas. There was no evolving consciousness. Não havia uma evolução da consciência. There was no evolving science.
Não havia uma evolução da ciência. As coisas eram as mesmas. É assim que era a humanidade no início. Ela tinha orgulho de fazer as coisas da mesma forma uma vez após a outra. Com uma comunidade e ninguém ao seu redor, não havia guerra. Tudo isso nessa grande ilha que vocês chamam de Havaí, sobre o qual eu falarei daqui a um pouco. A própria civilização chamada Lemúria estava na base da montanha. E há um motivo para isto. Era muito frio no topo. E eu vou dizer o porquê daqui a pouco. Era muito, muito frio. Onde vocês se encontram agora, sempre estava congelado, mesmo na época do verão. Vocês precisariam realmente querer vir até aqui. Era muito diferente naquela época. Esta civilização lemuriana continha as sementes da pureza que os pleiadianos trouxeram. E ela sobreviveu mais tempo do que todas as outras. Mesmo quando foi o tempo de deixar as montanhas à medida que as águas subiam, e eles carregaram sua civilização por toda a terra, onde eles aportaram, eles criaram outras Lemúrias. Esta é a magia de onde vocês se encontram. Pois as almas mais antigas do planeta, com a maior iluminação, vieram daqui. Os sirianos desempenharam seu papel também. Podemos dizer que eles tinham uma comunidade com os pleiadianos. Difícil para vocês compreender. Muito parecido com o que vocês farão com os dois. Mas aqui estão vocês, velhas almas, visitando aquela que é a sua casa, o seu lar. Tantos de vocês sabem sobre isto. Vocês sabem que eles chamavam os pleiadianos de as 7 irmãs, não é? Eu quero que vocês olhem para a influência feminina nos nomes da mitologia. As histórias da criação por todo o planeta falavam sobre mulheres que aterrizaram aqui. Então os homens as caçaram. As histórias da criação todas diziam as mesmas coisas, de que os homens eram pequenos e as mulheres eram maiores. Não é interessante? Quando eles saíram de suas naves, vocês viram as mulheres primeiro. Os homens também estavam lá. Mas as mulheres fizeram a exploração. Elas tinham uma intuição mais elevada. Elas tinham melhores habilidades de negociação. Eram muito mais atrativas, atraentes. Muito mais fácil de fazer amigos. The Lemurian culture was balanced with male and female. A cultura lemuriana era equilibrada com os aspectos masculino e feminino. A primeira e mais duradoura civilização do planeta tinha um equilíbrio dos atributos masculino e feminino. Desde então, nunca houve uma outra civilização que tivesse isto. Agora, isto está escrito em seu DNA. My partner has told you that one of the layers is called the divine feminine
Meu sócio disse a vocês que uma das camadas se chama o divino feminino, a sabedoria dela. It is not a female layer. Não é uma camada feminina, It is a wisdom layer of balance. é uma camada de sabedoria, de equilíbrio, You would call the mother layer. que vocês poderiam chamar de a camada mãe. That which you strive again in your civilizations to have. Aquilo que vocês lutam por conquistar novamente em sua civilização. A true male-female balance within both males and female. Um verdadeiro equilíbrio entre masculino e feminino, tanto nos homens quanto nas You are moving mulheres. toward that E vocês estão se movendo naquela direção, slowly. lentamente. In the shift that is currently happening on the planet on its way to the 2012 energy, Na mudança que está ocorrendo atualmente no planeta em seu caminho para 2012, the galactic alignment is helping you to sense these things. o alinhamento galáctico está ajudando vocês a sentir estas Men coisas. are beginning to soften, Os homens estão começando a se suavizar, see the Creator inside, a ver o Criador em seu interior, to understand the ways of negotiation a compreender as formas da negociação than they have before. mais do que antes. Macho institutions beginning to fall over. As instituições machistas estão começando a cair, a ruir com sua visão tendenciosa. Entire countries objecting Às vezes, países inteiros to the very system that would not honor the woman. fazendo objeção aos próprios sistemas que não honram as mulheres. All around you, it is part of the shift. Vocês estão vendo isso todo ao seu redor, pois é parte da It is a mudança. return to the Lemurian way. É um retorno aos modos lemurianos. It is in your DNA. It is written there. Está em seu DNA, está escrito lá. It is remembered there. Ele é lembrado lá. But unlike biological processes, it represents the subconscious. Mas diferente dos processos biológicos, ele representa o subconsciente. But the information is written the same every time a child is born. Mas a informação é escrita da mesma forma toda vez que nasce uma criança. Whatever the parents carry, the child gets. O que quer que seja que os pais carreguem, as crianças recebem. And now you're starting to see something different. E agora vocês estão começando a ver algo The diferente. children being born today are picking up the energy of Gaia, As crianças que nascem hoje em dia estão absorvendo a energia de of the Gaia, crystalline grid. da malha cristalina. The information that is original from the Pleiadians is written on the grid. A informação original dos pleiadianos está escrita nesta grade, nesta So malha. despite the parents' instructions or even their DNA, Portanto, apesar das informações e instruções dos pais e até mesmo o DNA, way, as crianças seguem seu próprio caminho they're starting to evolve on their own. e elas estão começando a evoluir por conta própria. Part of the shift. E isto é parte da mudança. And in the evolvement there will be more fairness. E nesta evolução haverá maior justiça. They have concepts of this that you do not. Elas têm conceitos disto que vocês não possuem. Within all of this, they will create a far stronger feminine balance. Dentro de tudo isso, elas criarão um equilíbrio feminino muito mais forte. A return to the center, Um retorno ao centro, where even men have the mother energy onde até mesmo os homens têm a energia da mãe and look upon all of life as a mother looks upon her child. e podem olhar para toda a vida assim como uma mãe olha para seus filhos. And that is beautiful. E isto é belo. The seven sisters. As 7 irmãs. The Pleiadians, you know, they stayed for a long time. Os pleiadianos permaneceram aqui por um longo tempo. You didn't know that, did you? Você não sabia disto, Some sabia? of them stayed for their entire lives. Alguns deles permaneceram por toda a sua vida. They were teachers. Eles eram They professores. were seen as holy women and men. Eles eram vistos como homens e mulheres sagrados, santos. Lemurians did not worship them. Os lemurianos não adoravam a They eles. honored them. Eles honravam eles. If you ever go to an indigenous civilization Se vocês forem a alguma civilização indígena that is extremely old, que é extremamente antiga, they all have an attribute I want you to look for. todas elas têm um atributo que eu gostaria que vocês observassem. They will tell you about some of the oldest ancestors they have, Eles dirão a vocês sobre os antigos ancestrais que eles which possuíam, have names that are too holy to pronounce.
que tinham nomes muito santos e sagrados para serem pronunciados. Não é que eles eram tão santos para serem pronunciados, mas é que os pleiadianos tinham nomes que vocês não poderiam pronunciar. Eles eram pleiadianos. E, portanto, isso vai de encontro a outra mitologia que vocês têm. Uma que diz que criaturas do espaço desceram, fizeram algo e foram embora. Mas eles permaneceram. Eles permaneceram para ensinar, para amar, para se assegurarem de que vocês saberiam o que fazer com a mestria que vocês têm. Cada religião no planeta tem um mito da criação, mas todas elas têm algo em comum. Em todas elas há uma situação onde a humanidade existia como humanidade. Então algo aconteceu aos humanos que os tirou do estado de inocência. Todos eles têm uma história de um ser humano completamente desenvolvido, aprendendo a diferença entre o conhecimento e a inocência. E isto, querido ser humano, é o conhecimento do Criador. Qualquer que seja a mitologia, é o mesmo. É a história dos pleiadianos. Pois é isto que aconteceu exatamente aqui. Deixe-me contar um pouquinho mais sobre aquilo que nós chamamos de a bolha. Retorne por um momento junto comigo. Todas as coisas que eu conto a vocês agora são verdadeiras, mas os geólogos não têm nenhuma ideia delas. Algum dia eles terão. Chegará um dia onde eles poderão encontrar coisas sob a água de forma muito mais fácil do que agora. Onde os satélites do espaço poderão ver o que eu vou dizer a vocês. Então, no oceano, eles poderão ver que nessas placas tectônicas, sobre o ponto quente que vocês chamam de Havaí, a Terra lentamente empurrou a si mesma para cima. Ao longo de um grande vastidão de terra, uma bolha ocorreu. Devido à pressão da lava interna da Terra, ela empurrou esta montanha para cima. Vocês não vão acreditar. A bolha, ela é enorme. Vocês podem ver isso do espaço. Isso criou uma das grandes características do planeta, a montanha do Havaí. Empurrou para cima 5.000 metros. De forma que a montanha chamada Havaí estivesse fora da terra, elevando-se cerca de 9.000 metros no ar. O nível das águas não era tão elevado naquela época, mais de 120 metros mais baixo, pois a maior parte estava nas capas de gelo. Havia uma pequena era do gelo. Os picos das montanhas agora, que são todas tropicais, eram todos cobertos por gelo. Vocês precisavam desejar estar aqui. Quando vocês subiam a montanha, então se tornava inverno. Então agora deixe-nos falar sobre este pico.
Este era o pico da realeza, the seat of government and power, o assento do governo e do poder, with active volcanoes there. com vulcões ativos lá. The mountain was added unto repeatedly by the eruptions. A montanha recebeu acréscimos repetidamente com as erupções, The lava did not run into the ocean, it ran down the sides of the mountain. e a lava não corria para o oceano, ela escorria pelas laterais da montanha. And if you made the trek to get to the top of the mountain, Se vocês fizessem a trilha para chegar até o topo da montanha, it was for one reason and one reason only: isso acontecia por apenas um motivo: ceremony. cerimônia. For around the cauldrons of the Creator, there was no snow in that which created the earth, that which was lava. Pois ao redor das crateras da montanha não havia gelo. You had to want to be there. Vocês precisavam querer estar lá. That's where the ceremonies were. E é por isso que as cerimônias aconteciam lá. And I want to tell you why the ceremonies were there. E eu quero contar a vocês por que as cerimônias aconteciam ali. My partner, Meu sócio, and Makua, Imakua, some of those in this room e algumas das pessoas que estão nesta sala stood on the same crater lip permaneceram no mesmo topo da cratera há alguns anos atrás. and the master called Makua E o mestre chamado Makua pointed to the hillside apontou para as montanhas around the crater. ao redor da cratera. Standing on the lip there, he pointed to the hills E de pé lá, ele apontou para as montanhas and he said, e ele disse: the canoes from the stars are buried there. as canoas das estrelas estão enterradas lá. There are artifacts that are Pleiadian Há artefatos que são pleiadianos on the top of this mountain, no topo desta montanha, and they remain. e eles permanecem. Will you ever find them? Vocês algum dia os encontrarão. Oh, human being, when you do, Ó ser humano, quando você o fizer. there's a strong chance you will. E há uma grande chance de que vocês encontrarão. The proof will be known A prova será conhecida. of what happened here, A prova do que aconteceu aqui. the beginning of a reality. O início de uma realidade. And when that happens, the Pleiadians will show themselves. E quando aquilo acontecer, os pleiadianos se mostrarão Say, indeed, it was us. e dirão: sim, fomos nós. And let me tell you how far away that's going to be. E agora deixe-me dizer-lhes o quão longe está isto. I'm going to talk a little science. Eu vou falar um pouquinho sobre What the ciência. Pleiadians had O que os pleiadianos was tinham an interdimensional perception. era uma percepção They were interdimensional. not stuck in 3D as you are. Eles não estavam aprisionados em 3 dimensões como vocês estão. It's an old message we give you. Esta é uma velha mensagem que nós damos a It vocês, says that your physics is not complete. que diz que sua física não está completa. When you discover the final two laws, Quando vocês descobrirem as 2 leis a finais, strong and a weak interdimensional force, que são as forças interdimensionais forte e fraca, you will understand mass. vocês irão compreender o que é a You'll massa. understand what Nikola Tesla was working on. Vocês compreenderão o que Nikola Tesla estava trabalhando. Understand travel like you never understood it before. Vocês compreenderão a viagem como vocês nunca compreenderam Be able to put antes. things in entangled states, which only happens in a quantum state at the moment. Vocês serão capazes de colocar as coisas em um estado entrelaçado, que neste momento só acontece em um estado quântico, Which literally puts you in two places at the same time. o que literalmente coloca vocês em 2 lugares ao mesmo tempo. Travel to another star, Vocês viajarão então para uma outra estrela easy, de forma fácil. nothing to it. Não há nada como You isso. can be home for lunch. E então vocês poderiam voltar para casa para o almoço. It's all coming. Tudo isso está vindo. Now, let me tell you this. Mas agora deixe-me dizer isto a vocês. When you begin to understand that which is multidimensional, Quando vocês começarem a compreender aquilo que é multidimensional, you will have instruments that detect it. vocês terão instrumentos que poderão detectar For a isto. multidimensional state has attributes that are identifiable.
pois estados multidimensionais têm atributos que podem ser identificados. You can see them. Vocês poderão vê-los. Vocês poderão senti-los. You can use them. Vocês podem It is utilizá-los. all around you today, and you cannot see it at all because you're stuck in 3D. Isso está todo ao seu redor hoje, mas vocês não podem ver nada disso porque vocês estão presos em 3 Let me tell you dimensões. just one, even discussed today. Deixe-me contar a vocês apenas um que nós discutimos In hoje. the temples of Lemuria, Nos templos de and in Lemúria Samaria, e também na Suméria and even in Egypt, e até mesmo no they Egito, used interdimensional forces eles utilizavam forças and interdimensionais could see them. e poderiam They vê-los. knew how to produce them. Eles sabiam como produzir essas Many of forças. them were produced with sound. E muitas delas eram produzidas com sons. On this stage a moment ago, the maestro spoke of two notes played together. No palco, há um momento atrás, o maestro falou sobre 2 notas tocadas juntas. In music, a certain distance apart, Na música, elas estão a uma certa distância and a separadas seeming energy that they created. e há uma aparente energia que elas criam. That energy they create is an interdimensional third energy. Aquela energia que elas criam é uma energia tridimensional, uma terceira So an energia open fifth in interdimensional. music creates an interdimensional energy Portanto, a quinta aberta na música cria uma energia interdimensional you could see when you lived here. que vocês podiam ver quando viviam aqui. You could see it. Vocês podiam vê-la. It was in the air around you. Estava no ar ao seu redor. Now all you do is feel it. E agora vocês apenas sentem All esta the way energia. through Egyptian times they knew of this. Desde a época do Egito, eles sabiam disso. Even it was lost. Até que foi perdido este Along conhecimento. with the knowledge of the galaxy, Juntamente com o conhecimento da knowledge galáxia, that the Earth was round, também o conhecimento de que a Terra era redonda went around the sides. e até mesmo de que a Terra girava ao redor do Sol. Almost like you started over, Foi quase como se vocês tivessem começado tudo de and novo. you're still stuck in 3D. E vocês ainda estão presos em 3 Everything that is dimensões. happening Tudo o que está acontecendo in science, na even ciência, that which my partner spoke of this day, até mesmo aquilo sobre o qual meu parceiro falou hoje, return to what you had. é um retorno ao que vocês já tiveram. And therefore, E, portanto, those who are in this room, aqueles que estão nesta sala, the epiphanies of remembrance, tendo as epifanias da rememoração da lembrança, simply going to their root core knowledge. estão simplesmente voltando à raiz do seu conhecimento central. When humanity develops instruments that will sense multidimensional forces, Quando a humanidade desenvolver instrumentos que sentirão as forças interdimensionais, they'll discover the Pleiadian craft buried in the mountain. eles então descobrirão as naves pleiadianas enterradas na montanha, Because they're interdimensional. porque elas são interdimensionais. This is high science. Isto é ciência elevada, You're getting there slowly. e vocês estão chegando lá lentamente. Imagine that discovery. Imagine esta descoberta. Imagine the one who finds it. Imagine aquele que descobrirá isto. Imagine what it's going to mean for the planet. Imagine o que isso significará para o planeta. Imagine meeting your ancestors. Imaginem vocês encontrarem os seus ancestrais. You won't be afraid of them, Vocês não terão medo deles, for you'll recognize them pois vocês irão reconhecê-los, as family. porque eles são família. And this is what I see for the planet. E é isto que eu vejo para este planeta. And before that can happen, E antes que aquilo possa acontecer, there is peace on earth. haverá paz na Terra, A return to the Lemurian way. um retorno ao modo lemuriano. Not the old ones that were static. Não os modos antigos, que eram estáticos, The ones that know that there's a creator inside. mas aqueles que sabem que existe um Criador interior, And energy is all around you. uma energia que está toda ao seu redor, That you can light your cities easily. de forma que vocês poderiam iluminar suas cidades Power your facilmente, vehicles energizar seus veículos, without ever touching an earth resource. sem nunca precisar tocar os recursos da Terra. Wait till you find that. Espere até vocês encontrarem Push isso. full energy that is all around you.
Uma energia que empurra e puxa, que está toda ao seu redor. That which even explains the force of magnetism. Aquilo que até mesmo explica a força do magnetismo. Force that is always there, if you've noticed. Uma força que está sempre presente, se vocês tiverem observado. Did anybody ever tell you that the gravity of Earth will someday vanish? Alguém já disse a vocês que um dia a gravidade da Terra desaparecerá? No, it's a physical law. It's always there. Não, porque é uma lei física, ela está sempre aí. What is the engine that creates it? Mas qual é o mecanismo que cria isto? Why is it when you release something, it is pulled to the earth? Por que é que quando vocês soltam alguma coisa, ele é puxado para a That's a Terra? force. Isto é uma força. Mas o que cria esta força? Two magnetic poles are firmly gripping one another. You can't pull them apart. Dois polos magnéticos estão firmemente conectados um ao outro. Vocês não podem separá-los. Mas o que os criou? If you were to die and come back in 1,000 years, it'd still be there. Se vocês morressem e retornassem daqui a 1000 anos, isso ainda estaria aí. Is free energy. Isto é energia livre. Always there. Está sempre Always aí. pushing and pulling. Está sempre puxando e empurrando. And it is multidimensional. E é algo multidimensional. You'll have the key to it. Vocês têm a chave para ela, It creates a non-polluting earth. para criar uma terra não poluída. How would you like to have these things? E que tal se vocês tivessem essas What I've coisas? shown my partner is where you're headed. É isso que eu mostrei ao meu parceiro, é para onde vocês estão se encaminhando. This planet is beginning to change. Este planeta está começando a mudar. You're in a time that the Pleiadians knew would take place. Vocês estão em um tempo que os pleiadianos sabiam o que They aconteceria, had theirs too. pois eles também tiveram este momento. Dear family, Querida família, you sit in the creation spots. vocês se sentam nos lugares da criação, onde tudo começou. Old souls come here. Almas antigas vêm até aqui. The dolphins know it. Os golfinhos sabem disto. They swim around the crystals Eles nadam ao redor dos cristais, that supply some of the dimensional power that they use. que oferecem alguns dos poderes multidimensionais que eles usam, Swims between dimensions. quando eles literalmente nadam entre as dimensões. Some of you saw it. Alguns de vocês viram isto. Some of you will. Alguns de vocês verão. There's more here than meets the eye. Há mais coisas aqui do que seus olhos podem ver. So enjoy this. Portanto, desfrutem isto, For it is a great deal more than you think. pois é um grande negócio, mais do que vocês pensam. This remembrance. Esta lembrança. And so it is. E assim é.